a defesa, e há sempre a possibilidade do tribunal reformar a decisão que manteve aquela pessoa presa. Recurso por cota nos autos. A jurisprudência admite o recurso por cota nos autos por meio de anotações apostas ao lado do carimbo de ciência por ter a parte escrito apelo. Atenção, o recurso por cota nos autos é um recurso por petição ou um recurso... Como seria classificado esse recurso? É um recurso expresso, é escrito, né? A pessoa pode chegar e na hora de tomar ciência da decisão dizer ciente, recorro, ou ciente, apelo. Só o fato de você ter escrito aquilo lá já configura o recurso. Então você tem que ter muito cuidado, porque aquele apelo, mesmo que não seja juntada a petição, ou os fundamentos, ele vale. Professor, mas não entendi. Vamos lá. No processo criminal, você dá entrada nessa primeira petição aqui no prazo de 5 dias, vamos supor, na apelação. Essa petição é a interposição por escrito. Se você disser apelo, é como se fosse essa petição aqui por cota nos autos. Aí o escrivão vai comunicar ao juiz que aquela parte recorreu e vai pedir para que o recorrente junte, no caso da apelação, no prazo de 8 dias, essa petição aqui com os fundamentos, para que o tribunal faça o juízo de mérito. Então, significa dizer que o recurso no processo criminal, ele se desmembra. Eu posso ter um primeiro momento que eu só recorro com a primeira petição e o segundo momento em que eu vou juntar as razões, tá? Deu para entender isso? Tranquilo, né? Bom, e o recurso então é por cota nos autos. Então, se vocês vieram numa prova, o que é recurso por cota nos autos? É aquele recurso em que eu chego nos autos, ao tomar ciência do recurso, e coloco uma cota. Cota. Não é o Mauro Cota, tá? É uma cota. Eu coloco lá recorro, ou coloco lá apelo, ok? Nada impede que o recurso seja interposto por outro meio, como telex, fax, correio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação idôneo. Ah, professor, quer dizer que eu posso interpor o recurso por e-mail? Pode. Eu posso usar o recurso por telex? Lógico. Hoje em dia não se usa tanto mais fax, né? Está praticamente extinto o fax, o telex, né? O telégrafo, nem pensar. Só em museu. Mas você pode. E desse recurso aí temos uma exigência, tá? Já caiu numa prova da OAB o seguinte: o original autenticado e reconhecimento de firma. Mas se você interpuser um recurso por e-mail, para não perder o prazo, é necessário que o original conste da estação expedidora, seja autenticado, o que implica em assinatura do remetente e o reconhecimento da firma. Você tem que juntar o prazo, uma cópia impressa, assinada, reconhecida, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento do teu recurso por escrito. Havendo erro no endereçamento do recurso, cabe ao juiz ou relator remetê-lo ao competente para apreciá-lo. Então, aí é uma outra situação. O que é caráter itinerante dos recursos? O que é o caráter itinerante dos recursos? Vocês devem ter aprendido que nas citações também tenho isso, não tenho? Não tem o caráter itinerante das citações? O que é o caráter itinerante dos recursos? Vamos lá. Vamos? Caráter itinerante? Caráter itinerante? Caráter itinerante? Ninguém sabe. Gente, é o seguinte.
Um recurso pode ser interposto perante um juiz que não é competente para apreciá-lo. E se isso acontecer, esse juiz que não é competente, ele vai remetê-lo para o que seja competente. Essa remessa do juiz incompetente para o juiz incompetente é o que chama caráter itinerante do recurso. Princípio da fungibilidade. Nós vimos que um dos pressupostos objetivos do recurso é a adequação. E a adequação passa que você deve interpor o recurso adequado. Mas eu disse que a jurisprudência criou um princípio chamado princípio da fungibilidade, em que eu posso recorrer, entrar com recurso pelo outro, se não houver erro grosseiro e má-fé. Então, a fungibilidade consiste em dizer que a parte não será prejudicada se interpuser um recurso pelo outro, desde que não haja má-fé e que seja interposto dentro do prazo legal. Então, eu posso, ao invés de recorrer, entrar com apelação, entrar com recurso de sentido estrito? Posso, desde que seja feito no prazo legal. Eu posso entrar com recurso especial quando era o recurso extraordinário? Posso, desde que seja feito no prazo legal, tá? E desde que não haja má-fé. Qual é a má-fé aí, professor? O que seria má-fé? Seria aquele intuito meramente procrastinatório. Ele quer apenas procrastinar o feito, né? Não tem interesse de ganhar o recurso. Seria, por exemplo, um intuito até de confundir o julgador. Ele entra com recursos em fóruns distintos, tendo vários recursos, né? Isso não violaria a unirrecorribilidade dos recursos, eu teria que ir extinguindo um por um, e isso demoraria tempo até que a sentença saísse à execução provisória. Então isso aí tudo é má-fé, geralmente é para procrastinar o feito, tá? Então, não deve ser admitido o recurso se for reconhecida a má-fé do recorrente, a procrastinação, o intuito de prejudicar. E o erro grosseiro na interposição do recurso é indicativo de má-fé. Erro grosseiro, você pode me dizer, bom, professor, mas se uma pessoa interpuser um recurso especial no lugar do extraordinário ou vice-versa, isso é um erro grosseiro. Um advogado que funciona nos tribunais superiores não pode fazer isso, eu concordo com você. Mas é possível que isso aconteça. E se isso acontecer, dependendo da boa-fé do ministro do Supremo, do STJ, eles podem até usar o princípio da fungibilidade. O erro grosseiro é indicativo de má-fé. Erro grosseiro é indicativo de má-fé. Não se permite que se conheça do recurso indevido, ainda que no prazo a este concedido, se esgotou o prazo do recurso devido. Ora, senhores, se eu dou entrada num recurso que não era o recurso que eu deveria dar entrada, e dou entrada no prazo do recurso, né? Já fora do prazo do recurso que eu era para dar entrada, estou dentro do prazo do recurso que eu ajuizei, mas eu estou fora do prazo que eu era para ajuizar, eu não posso admitir que aquele recurso seja reconhecido. Porque aí, senhores, eu teria um problema. Porque na hora em que o juiz adotasse a solução, vamos supor, eu entro com apelação no prazo de 5 dias, tá? Eu entro com recurso... eu entro com recurso especial, o prazo dele é de 15 dias. Numa decisão que eu deveria apelar. Já começa por aí, não será admitida o recurso especial, porque o recurso especial, um dos pressupostos dele é que eu tenho que esgotar, tanto o recurso especial quanto o extraordinário, eu tenho que esgotar todos os recursos ordinários, possíveis e imaginários.
Então, se eu já recorri com recurso especial de uma sentença do juiz de primeiro grau, em tese, já não caberia, porque eu teria que primeiro buscar a apelação. Mas vamos supor, por amor ao debate, que uma pessoa que tinha que recorrer através de apelação no prazo de 5 dias, ajuizasse um recurso especial no prazo de 15 dias. Ora, na hora em que ela ajuizasse o recurso especial no prazo de 15 dias, mesmo que o juiz quisesse fazer a fungibilidade e receber o recurso especial como se fosse apelação, vocês concordam comigo que o recurso está fora do prazo. Porque o recurso de apelação dele era no prazo de 5 dias. Se ele interpôs com 15, está fora do prazo. É isso que eu estou explicando aqui, tá, gente? Não se permite que se conheça do recurso indevido, ainda que no prazo a este concedido se esgotou o prazo do recurso devido. Efeitos. Cuidado. Importantíssimo. O recurso, ele tem os efeitos dele, né? O principal efeito da sentença penal condenatória é a aplicação da pena. Mas eu tenho, além disso, os efeitos secundários da condenação. Ela gera reincidência, ela impede, em regra, a concessão do ceci, do livramento condicional, ela impede a reabilitação, ela impede alguns benefícios previstos na lei, como a tipificação do furto de pequena monta, etc. E eu tenho efeitos extrapenais, que podem ser efeitos específicos e efeitos genéricos da condenação. Um dos efeitos genéricos da condenação, quando uma pessoa é condenada, é gerar a obrigação de indenizar. Um dos efeitos genéricos da condenação é o confisco dos bens utilizados pela prática ilícita. O cara é confiscado se ele, por exemplo, praticou uma falsificação de moeda, aquela moeda falsa vai ser confiscada, né? Então, mas além disso, eu tenho os efeitos específicos. Um político que é condenado, ele perde o mandato, não é isso? Vimos agora esse caso aí, daquele deputado lá de Marabá, que durante a campanha a prefeito, ele laqueava as mulheres em troca de votos. Foi condenado pelo Supremo e um dos efeitos dessa condenação é que ele perde o mandato dele de deputado. Se fosse um pai que torturasse o filho, um dos efeitos da condenação poderia ser a cassação do pátrio poder. Se fosse uma pessoa que utilizou o veículo para praticar o crime, um dos efeitos específicos da condenação seria ele ficar inabilitado para dirigir o veículo. Mas além desses efeitos aqui, da sentença condenatória, quando eu falo de efeitos, eu falo a consequência principal do recurso é a confirmação ou reforma da decisão. Há, porém, outros efeitos. Quais são os efeitos mais conhecidos dos recursos? Vamos lá. Eu tenho primeiro o efeito devolutivo. É quando se devolve a apreciação do caso ao juízo ad quem. Então, quando eu interponho um recurso perante o juízo a quo, que é o de primeiro grau, eu estou dando o efeito devolutivo para o juízo ad quem, que é o tribunal, certo? Ad quem. Então, devolutivo é simplesmente a devolver para a apreciação do caso concreto ao juiz ad quem, sem suspender os efeitos da decisão recorrida. Tá? Tem o efeito suspensivo. É quando, ao devolver ao juízo ad quem o conhecimento do caso, suspende-se os efeitos da decisão recorrida até que haja pronunciamento sobre esta. Por exemplo, uma pessoa é pronunciada, se ingressa com recurso em sentido estrito. Imaginemos que o juiz
do tribunal do júri não desse o efeito suspensivo. Dissesse, não, eu vou mandar julgar esse cara. Aí, submete ele a julgamento pelo júri. Condena ele no júri. Sai a decisão do tribunal do recurso em sentido estrito, decidindo que ele deveria ser impronunciado. Olha o problema que ia dar. O júri condenou e o tribunal impronunciou. Então, quando houver um recurso de pronúncia, por exemplo, eu vou suspender a execução do júri, e aí ele tem efeito suspensivo, até que nós possamos se pronunciar sobre o tribunal vai se pronunciar se ele deve ser realmente pronunciado, se ele vai ser desclassificado, se ele vai ser impronunciado ou se é caso de absolvição sumária. Outro efeito do criminal é o efeito regressivo ou interativo ou diferido. Eu coloquei aí porque em provas de concurso e prova da OAB, esse efeito regressivo tem sido substituído por interativo ou deferido. E o que é isso? Diz que o juiz pode modificar sua decisão pela retratabilidade da decisão do recurso em sentido estrito, fundamentadamente intimando as partes. O que é isso? É o juiz se retratar da sua decisão. No caso do criminal, especificamente, o recurso em sentido estrito se presta para isso. O juiz, quando recebe o recurso em sentido estrito, ele pode se retratar. Ele pronunciou, entrou com o recurso em sentido estrito, ele volta atrás. No caso do cível, eu uso isso no agravo de instrumento, né? Você indeferiu, o juiz indeferiu a tua testemunha, o juiz indeferiu a tua perícia, você entra com agravo retido para que o juiz veja os teus argumentos da importância daquela testemunha, daquela perícia e volte atrás na sua decisão. Voltar atrás, efeito regressivo, ou iterativo ou diferido. Efeito extensivo. Professor, eu queria saber, as duas ali atrás tinham visto isso aqui? Tudo, com certeza absoluta. Poxa, que bom. Alguma coisa que nós falamos aqui vocês não viram? Não falei nada de além. Bom, muito bom. Efeito extensivo. Quando houver vários réus e apenas um deles recorrer, se houver uma reforma para melhor, todos os réus serão beneficiados, desde que a reforma não se fundamente em circunstâncias pessoais. Vamos dar um exemplo? Sai uma decisão diminuindo um determinado crime. Aquele crime que a pena era de 10 anos, pena máxima passa a ser 5 anos. Ora, se um dos condenados por aquele crime recorre, se houver uma reforma para melhor, porque a lei futura ela retroage para beneficiar, os réus que não foram beneficiados pelo efeito extensivo poderão recorrer também, né? Os réus serão beneficiados. Todos aqueles réus que forem beneficiados pelo recurso extensivo, o nome é extensivo, um só recorre e aquela decisão favorável se estende aos outros réus. Ora, se houve uma abolício criminis, se houve uma lei posterior que gerou uma causa de diminuição de pena que antigamente não tinha, se um deles descobre, recorre e ganha, os outros todos serão beneficiados. Efeito extensivo. Extinção. Os recursos podem ser extintos antes de seu julgamento pelo juízo ad quem em duas hipóteses. Quais são as hipóteses de extensão do recurso? De extinção, exatamente. Extinção. Já estou igual o Epaminondas, né?
Já estou igual a Epaminondas. Sucumbência. Extinção dos recursos. Vamos lá. A primeira hipótese em que o juiz pode extinguir é a deserção. Deserção que ocorre pela falta de preparo ou pagamento das custas processuais ou porte de retorno exigidas por lei. Deserção, falta de pagamento das custas processuais, tá? Desistência, que é a faculdade concedida ao réu, seu defensor e curador, ao querelante, aos assistentes, para desistirem do recurso. Professor, o Ministério Público pode desistir do recurso? Não, porque para o Ministério Público vigora o princípio da obrigatoriedade. O Ministério Público não desiste da ação penal, o Ministério Público não pode desistir de recurso interposto. Ele pode não recorrer, mas uma vez ele recorrendo, ele tem que ir até o fim, porque vigora o princípio da obrigatoriedade. Quais são os recursos admitidos no ordenamento jurídico brasileiro? Vamos lá. Recurso em sentido estrito, recurso de apelação, o protesto por novo júri que era previsto já foi revogado pela Lei 11.689, os embargos de declaração, os embargos infringentes, a revisão criminal, o recurso extraordinário, o recurso ordinário, o recurso especial, a carta testemunhável, o habeas corpus e o mandado de segurança. No nosso curso de recursos criminais, nós vamos ver todos esses recursos. Pergunto, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Daqui a pouco, não percam a próxima aula, a aula de apelação, parte 1. Se você tiver alguma dúvida, fale agora ou se cale para sempre. O senhor tem um agravo regimental também, né? No